Olá, meu nome é Adriele Damasceno e eu vou estar dando a nossa terceira aula de monitoria sobre a disciplina de Física Geral e Experimental 3. Separei alguns conteúdos para que a gente possa lecionar nessa aula hoje, falando um pouco sobre campos elétricos, linhas de campo e lei de Gauss. O primeiro tópico é sobre o campo elétrico. Como nós sabemos, ele vai ser definido como uma grandeza vetorial, que vai possuir módulo, direção e sentido, e podendo utilizar essas interações, que nós vimos anteriormente, como atração e repulsão. E aí nós vamos ter uma fórmula que é dado como campo elétrico, que é a K0, que nós temos que esse K0, como identificado aqui embaixo, que é 9 vezes 10 a nona, Newton por metro quadrado por Coulomb quadrado. E nós vamos multiplicar pelo módulo dessa carga que nós estaremos trabalhando em questão, dividido pela distância ao quadrado. E é muito legal a gente ressaltar também que o campo elétrico, ele é uma força que é gerada ao redor dessa carga. E nós não necessariamente precisamos ter mais de uma carga. Nós podemos ter uma única carga onde nós vamos estar trabalhando em prol dessa carga para calcular o campo elétrico. Então, é muito importante que a gente tenha esses fatores em nossa mente. E também, nós podemos dizer que a distância, através da fórmula nós conseguimos ver isso, que aqui embaixo a distância, ela é inversamente proporcional ao campo. O que quer dizer isso? Quanto menor for a distância que nós tivermos, maior será o campo elétrico que nós vamos ter naquela carga. E quanto maior for a nossa distância, menor será o nosso campo elétrico. E é importante nós termos isso em mente, porque quando nós formos trabalhar um exercício ou um conceito em si, nós precisamos relembrar esses detalhes. E por que sai daqui de dentro dessa forma, para que nós possamos analisar melhor. Com isso, nós vamos trabalhar as linhas de campo. As linhas de campo, elas também são chamadas, em alguns livros, por algumas pessoas, por linhas de fluxo. Então, você pode ver tanto como linha de campo, como linhas de fluxo. E essas linhas, elas vão possuir orientações tangenciais, que vão apontar para a gente a nossa direção e o sentido do campo. Também é muito relevante que a gente tenha em mente que essas linhas, elas sempre vão sair do lado positivo, nós temos essa representatividade aqui, ela sai da carga positiva e ela entra na carga negativa. Então, a gente tem esse conceito, ela sempre vai sair da positiva e entrar na negativa. E com isso, nós temos essa representatividade aqui na nossa questão. E um fator também muito relevante sobre as linhas de campo são que quanto mais próximos essas linhas de campo forem, maior vai ser a nossa intensidade. Isso tem a ver com a distância que a gente falou lá atrás na nossa fórmula de campo. Por quê? Nas linhas de campo, quanto mais próximas elas estiverem, menor for a distância entre elas, maior vai ser a nossa intensidade. E quando nós tivermos mais distante forem as nossas linhas de campo, menor vai ser a nossa intensidade entre essas linhas de campo. Então, esses são fatores que também são muito relevantes a gente ter em mente. Que quanto mais próximos as linhas de campo forem, maior a nossa intensidade. Quanto mais distante essas linhas de campo forem, menor vai ser a nossa intensidade dessas linhas. E por último, nós temos a nossa lei de Gauss. A nossa lei de Gauss ela vai relacionar o fluxo total, que é dado por essa representatividade aqui, que é o fluxo, e o E, que é nosso fluxo total gaussiana. E ela vai atravessar uma superfície de uma carga total, que a gente vai chamar de Q, que aqui na nossa fórmula a gente tem como carga total envolvida. E ela é proveniente das cargas elétricas que a gente vai estar trabalhando em questão. E aí a gente vai ter que a integral
do módulo desse campo, vezes o cosseno de θ, vezes a derivada da área, ela vai ser igual à nossa carga total envolvida, né? Dividido pelo nosso E0, que significa permissividade elétrica do vácuo, que a gente tem aqui embaixo. Adriana, mas como a gente vai calcular isso? É simples, através de vários estudos, simplificando, eu coloquei aqui embaixo, onde nós vamos ter que o E0, que é esse E0 aqui debaixo da fórmula, vai ser 1 sobre 4π K0. O K0 é o nosso 9 vezes 10 a nona Newton por metro quadrado por Coulomb quadrado. E esse E0 é a nossa permissividade, que é o que a gente demonstra aqui em cima, que é 1 sobre 4π K0. E aqui nós temos a nossa carga. A nossa carga em questão que a gente vai estar trabalhando em cima dela. E algo muito relevante que eu queria falar sobre, que tem dentro da nossa fórmula, que é, como nós vimos, as linhas de campo elas são tangenciais. Então, ela vai ter um θ, ela vai ter um ângulo. E por isso nós relacionamos com o cosseno aqui, cosseno de θ. E é muito relevante que a gente fale sobre isso. Se nós tivermos um ângulo de 90 graus, a gente vai ter um fluxo zero. Por quê? Porque o cosseno de 90, ele vai valer zero. Então, com isso, o nosso fluxo, que é a nossa lei de Gauss, ali, o nosso fluxo total gaussiana, ela vai ser zero. Porque se eu tenho um cosseno de 90 que multiplica todo o resto da equação, se o cosseno de 90 for zero, eu cancelo todas as outras letras que vão estar sendo multiplicadas aqui, tanto o módulo do campo quanto a derivada disso aqui. Então, se eu tenho o cosseno de zero, eu vou estar dizendo para você que eu tenho que esse cosseno de 90, ele vai valer zero. Então, se ele vale zero, ele necessariamente vai ter que toda essa equação vai ser zerada. Então, eu tenho que o fluxo total, que é a lei de Gauss, o fluxo total, ele vai valer zero. Então, quer dizer que a nossa superfície, ela não envolve nenhuma carga. Então, esse é um ponto muito relevante também, que a gente tem que deixar claro sobre a lei de Gauss. E com isso, nós temos as nossas referências. Espero ter esclarecido um pouco as nossas informações. Eu deixei o meu e-mail aqui no final, e se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, para que a gente possa tentar tirar essas dúvidas sobre as informações as informações que nós demos hoje, ou também sobre alguma questão em relação a essa matéria, sobre o campo elétrico, sobre as linhas de campo, sobre a lei de Gauss. Estou aberta a ajudar vocês e agradeço pela atenção de todos. É isso.